Olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro e então hoje vamos falar sobre vários temas. Hoje vamos falar sobre vários temas de forma a conseguir sintetizar algumas coisas que queremos dizer sobre vários temas num único vídeo para não estarmos a fazer vídeos muito maçadores. Vamos tentar sincretizar a coisa ou sintetizar a coisa mais pequenininha. A primeira coisa que temos para dizer hoje é que temos um caso entre mãos neste momento e então queremos alertar para isto. Ou seja, porque tem sido uma temática muito recorrente nos últimos tempos e então queremos falar sobre isso para começar. O tema tem então a ver com casa. Ou seja, com o ter uma casa, com o viver dentro de uma casa, acima de tudo. Ok? Uma pessoa que vive dentro de uma casa tem que ter muito cuidado com essa casa. Seja uma pessoa que vá alugar uma casa, seja uma pessoa que vá comprar uma casa, e mesmo que seja em aluguer ou empréstimo de casa, mesmo que seja uma coisa temporária, é necessário ter o máximo de cuidado com essa estadia dentro dessa casa. Uma casa tem muito que se lhe diga. E muitas vezes as pessoas entram dentro de uma casa e começam os problemas na vida. Ok? Isto significa que se a casa não estiver preparada, se a casa não estiver limpa a nível espiritual, tudo o que tiver passado por dentro dessa casa está lá. Todos os problemas que essa casa tiver na sua fundação estão lá. E isso significa que, imaginem que a casa tem problemas de fundação, tem problemas de pessoas que já lá viveram, e não estamos a falar apenas de pessoas que morreram dentro de uma casa, porque isso muitas vezes não tem problema nenhum. Eu já vivi numa casa em que tinha morrido uma pessoa lá dentro e nunca tive o mais pequeno problema à conta desse assunto. Nunca. Porque a pessoa matou-se dentro daquela casa, mas eu nunca tive problema absolutamente nenhum à conta dessa pessoa. Nunca houve. Mas, obviamente que eu também sou uma pessoa diferente, ou seja, eu tenho uma preparação diferente e, portanto, tenho obrigatoriamente uma capacidade de resistência diferente. Para o comum das pessoas, que infelizmente temos de ter essa noção, o que acontece é que as pessoas acabam por ser contaminadas, chamemos assim, por aquilo que está dentro das casas. E isso muitas vezes leva a um desgaste extremo, de forma muito rápida, muito acentuada numa relação. Isso leva muitas vezes a que as pessoas, de um momento para o outro, percam tudo. Percam a vontade de viver, percam a alegria, percam a boa disposição que têm, percam o sentimento, às vezes, que têm umas pelas outras, porque a energia é de tal forma corrosiva dentro daquela casa que as pessoas perdem o sentimento umas pelas outras. Inclusivamente, em termos sexuais, perdem o interesse. Portanto, nós aconselharíamos a que qualquer pessoa, e porque temos tido muitos casos destes, nos últimos tempos já temos, assim de rajada, assim, só assim por alto já apanhámos 3 casos em que efetivamente o problema foi sempre a casa. E isto é um problema transversal, ou seja, isto é um problema que acontece aqui, acontece na China, acontece em qualquer lugar. Ok? Desde que exista uma casa e desde que exista atividade humana dentro dessa casa, essa casa pode ser sempre uma fonte de problemas ou uma fonte de felicidade. Para a casa ser uma fonte de felicidade, a casa tem que ser trabalhada. Tem que ser cuidada, não só a nível de limpeza,
porque obviamente que uma casa limpa é diferente, uma casa organizada é diferente, mas também, e acima de tudo, uma casa a nível espiritual bem limpa pode ser completamente diferente também. E pode mudar a vida de uma pessoa. Porque se de repente a pessoa entra dentro de uma casa, nós vamos dar um exemplo muito, muito prático, muito claro, para vocês perceberem. O que é que acontece? Nós temos aqui um caso em que era uma casa em que as pessoas entraram, inclusivamente de forma temporária, ou seja, seria uma casa à espera de uma mudança para outra melhor, mas foi do género. Entraram dentro daquela casa e 5, 6 meses depois estavam com a relação quase no chão, estavam à beira de um divórcio, estavam à beira da separação, uma apatia total entre eles, e inclusivamente, no caso, havendo ainda outras responsabilidades, era uma apatia, como podem calcular, uma coisa impressionante, e as pessoas não estavam a perceber. Porque ainda há 6 meses estava tudo bem, era uma família maravilhosa, pessoas calmas, pessoas estruturadas, pessoas equilibradas, trabalhadoras, e que de repente viram a sua vida virada do avesso. Quando a única coisa que aconteceu ali foi mudarem para dentro daquela casa. E pensam, mas é só uma casa, não tem relação. Tem. Isso é que tem relação. Portanto, quando as pessoas tomarem esta consciência que onde há atividade humana tem que haver uma regulação, chamemos assim, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma atenção, as pessoas vão perceber isso. Pegando ainda neste tema, fazemos já a transição para o próximo. As pessoas têm que ter consciência de que onde houver atividade humana, significa que há atividade espiritual. Porquê? Porque nós não somos um corpo com um espírito. Não, nós somos um espírito temporariamente preso dentro de um corpo. Voltando a frisar aquilo que já dissemos em outros vídeos, nós, vida, só temos uma. Encarnações é que temos várias. Em que podemos vir como homem, podemos vir como mulher, podemos desencarnar como crianças, podemos desencarnar na terceira idade, podemos ter todo o tipo de experiências. Ok? Mas aquilo que somos hoje é de alguma forma uma continuação daquilo que fomos ontem. Há certos aspectos da nossa vida que não mudam de forma radical. Nós podemos eventualmente, enquanto estamos na vida espiritual, enquanto estamos desencarnados, podemos eventualmente fazer algum trabalho de reforma íntima e esse trabalho refletir-se na nossa vida espiritual. E depois, quando reencarnamos, refletir-se na nossa vida. O que isto significa é que podemos, por exemplo, ser uma pessoa profundamente gastadora, sem respeito nenhum pela matéria, e enquanto estamos desencarnados, termos a oportunidade de refletir sobre esse comportamento e, ao encarnar, ser-nos dada uma oportunidade para vivermos de forma modesta, com parcimónia, mas de forma estável. Certo? Porque ser estável não significa ser luxuoso. Não significa uma abundância excessiva. Significa que a pessoa tem o suficiente para viver e para desenvolver, perdonem, estava-me a vir o termo em espanhol, desarrollar, desenvolver
a sua vida em harmonia. Ok? Ser rico não significa necessariamente ser rico em termos materiais. Por outro lado, quando a pessoa tem um autocontrole, tem uma capacidade de gestão eficiente, a matéria começa a responder. O que significa que materialmente a pessoa expande a sua energia de tal ordem que a matéria começa a responder. O dinheiro chama dinheiro, as coisas vão se tornando orientadas, as coisas vão crescendo de forma positiva, de forma tranquila, de forma estável. E, portanto, isso significa que a pessoa não enraizou, mas que a pessoa estabilizou. Sabe usar a sua energia de forma positiva. Outro tema que também quero falar hoje é nada melhor que exemplificar, não é? Ai, Sorugo. Adoro. Ai, Sorugo. Eu queria tanto ter mais dinheiro. Eu queria tanto ter mais trabalho. Eu queria tanto ser mais próspero. Eu queria tanto ser mais abundante. Eu queria tanto uma vida farta. Pronto. Ótimo. Então vamos fazer aqui uma consulta, vamos orientar os seus passos e vamos trabalhar a nível espiritual para você conseguir atingir um maior controle sobre a sua parte material. Ai, Sarugo, não posso. Ai, Sarugo, não tenho tempo. Ai, Sarugo, Deus tem que me ajudar. Mas eu vou tentar. Amigos. Ai, caramba. Amigos. O Sarugo tem que fazer. O Sarugo tem que conseguir. As entidades têm que ajudar. Mas vocês vão tentar. Essa é muito boa, não é? Então, para a próxima, venham ter connosco e digam-nos assim: ai, Sarugo, quero uma consulta. E o Sarugo vai responder: vou tentar. Recem a Deus com muita força e digam assim: ai, meu Deus, dá-me prosperidade. E Deus também vos vai responder: eu vou tentar. Opa! Vocês são absolutamente extraordinários. A sério. Extraordinários. Mais ordinários do que extra. Confesso. Mas, ainda assim, é curioso, não é? Os outros têm que fazer, mas vocês podem se dar ao luxo de tentar. Acho absolutamente maravilhoso e por isso é que a vossa vida é o que é. Porque a vossa vida é uma sequência de tentativas. E Deus, que é justo e é bom, responde na mesma moeda. Abençoado. Deus vos abençoe nas vossas tentativas. E continuem. Não parem. Não parem. Siga, siga. Vocês continuem. Porque enquanto tentarem, ao menos estão a fazer qualquer coisinha. Para além disto, vou aproveitar. Vou-vos deixar aqui uma pequena mensagem em espanhol. Que Dios nos bendiga
y todo nuestro cuadro espiritual nos pueda bendecir también. Que Dios nos ayude siempre para que nosotros no tengamos ilusiones con los comportamientos de cierta persona. Porque trabajo espiritual es eso, trabajo y espiritual. Sin trabajo no se llega y sin espiritual también no. ¿Ok? ¿Me comprende? Trabajo espiritual implica que la persona se quiera desarrollar, se quiera entregar a algo más fuerte, más elevado, y que tenga objetivo de vida que les permita tornarse a sí mismo en la mejor versión de sí mismo, no la versión mediana y no la versión mediocre. Pegando en lo que estábamos diciendo, Dios no va a intentar, Dios entra en la vida de la persona y transforma y actúa. Dios es creador. Dios no es intentador. Dios no va a intentar. Dios le va a criar. Entonces, si usted quiere una vida o algo que se llame vida y quieren en esta encarnación tener un sentido de vida, una calidad de vida, ustedes tienen que hacer su parte, que es trabajar espiritualmente. Sin trabajo y sin espiritual no lo van a conseguir. ¿Ok? No lo van a conseguir. ¿Por qué? Hay dos tipos de personas. Las personas que viven la vida y las personas que pasan por la vida. Ustedes tienen lo derecho de escoger. Es su derecho, ¿ok? Nada ni nadie los va a obligar a hacer algo que ustedes no quieran. No me digan, la vida es dura, la vida es difícil, no es fácil. Todo esto, me van a disculpar, pero son mentiras piadosas que ustedes están diciendo a ustedes mismos para dar a ustedes mismos la autorización para vivir una vida de mierda. Porque lo que pasa es que ustedes no quieren trabajar. Entonces, si ustedes no quieren trabajar, ustedes no van a tener una vida equilibrada y buena. Nunca. Entonces, este es lo recado para usted hoy. Olvide lo ayer. Se preocupe con lo hoy y trabaje lo mañana. Porque si usted lo hace así, usted lo van a lograr. Usted lo van a conseguir. Usted tiene que comprender que la vida es un trabajo espiritual. No hay ritual,
no hay servicio, no hay ego, no hay nada, nada que ustedes hagan, sea donde sea con quien sea, que les va a cambiar la vida si usted no hace una reforma íntima, si usted no hace vuestro trabajo dentro de ustedes. ¿Ok? No hay vida sin trabajo espiritual. Ustedes son un espíritu. Entonces, compórtense como un espíritu. ¿Pueden gozar la vida? Claro que sí. Claro que sí. Pero nunca se olviden que ustedes son un espíritu. Esta es la mensaje para hoy. Muchísimas gracias a todos. Obrigado a todos por estarem desse lado. Partilhem o nosso vídeo. Se gostaram, façam like, partilhem nas vossas redes sociais. Si a ustedes les gustaran, muchísimas gracias. Por favor, pueden compartir en sus redes sociales, hagan un like y carguen la campanilla para recibir la notificación. Y que Dios me lo bendiga siempre. Aché.